Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e hoje eu vim contar pra vocês porque diabos eu tatuei uma linha. Se você não sabe o que tatuagem é, se você nunca viu, enfim, vou deixar um videozinho aqui do lado pra vocês acompanharem. Basicamente eu tenho uma linha do ombro até o joelho. Eu tatuei uma linha, basicamente. Quando eu postei foto dessa tatuagem no Instagram, muita gente ficou muito impressionada, assim, não entendeu nada. Achou que era, sei lá, um corte pra dentro da minha alma e umas coisas assim. Que eu achei lindo, claro, mas que não tinha nada a ver com a intenção inicial da tatuagem. E enfim, eu queria trazer pra vocês qual era o real significado daquela tatuagem pra mim, porque eu tatuei isso. E desconstruir um pouco a ideia que a gente tem de tatuagem. Tem que ser, enfim, só uma coisa, um desenho, enfim. Falar um pouco sobre isso. Indo do começo, né, da história da minha vida. Pra quem não sabe, eu tive bulimia, anorexia durante minha adolescência. Tem vários vídeos no canal sobre isso. Se você clicar em autoestima na playlist, provavelmente você vai ver vários vídeos sobre o assunto. E eu melhorei no fim de 2016, eu tava bem melhor já. E eu basicamente achava que eu não ia ter mais nenhuma doença mental, sabe? Eu achei que quando eu superasse transtornos alimentares, eu finalmente ia ter paz. E que nenhuma outra doença mental ia, enfim, me atingir, que não ia ter nenhum BO, que nada ia acontecer. E eu fiquei muito surpresa, porque no começo de 2018 eu fui diagnosticada com depressão e com ansiedade. E eu fiquei muito surpresa porque eu não achava que eu ia ter nenhum tipo de doença mental, principalmente depois de ficar tão bem, tão estável emocionalmente, sabe? Ter curado várias bads antigas. Eu não achei que ia acontecer de novo, sabe? E aconteceu, cara. Depressão e ansiedade são doenças que podem acontecer com absolutamente qualquer pessoa, sabe? É um desequilíbrio hormonal, enfim, tem vários fatores que podem deixar uma pessoa depressiva. Foi muito complicado lidar com isso, assim, porque ao mesmo tempo que eu sabia tudo que eu tinha que fazer pra melhorar, porque eu sempre falei muito sobre saúde mental e, enfim, já tava fazendo terapia, eu ainda sentia que eu não tava andando, não tava saindo do lugar, sabe? Eu sentia que era... Quando eu dava um passo, eu voltava dois, era muito frustrante. E num dia que eu fiquei muito mal, uma fã, inclusive, mandou uma tirinha que falava que o equilíbrio não é uma coisa estável, não é uma coisa assim, né? O equilíbrio, ele é fluido, então tá equilibrado, é hora você tá bem, hora você tá mal, hora você tá bem, hora você tá mal. Era como uma onda mesmo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chocada, porque era tudo que eu precisava ver, sabe? Tudo, absolutamente tudo. Mudou completamente a minha relação com o equilíbrio, com saúde mental, sabe? Eu entendi que os sentimentos, até os mais ruins, são necessários pra vida, sabe? Não existe vida sem tristeza, sem medo, sem insegurança, sem ansiedade. O equilíbrio é quando a gente não vive sentimentos em excesso, né? Assim como os bons, né? Viver um pouco de cada, tá equilibrado, de jogar um pouquinho pra cada lado. Isso é equilíbrio, é hora subir, hora descer, hora subir, hora descer. Então eu basicamente chamei um amigo meu tatuador e tinha essa ideia de ser uma coisa mais ou menos desse tamanho, assim, uma ondinha. Eu queria tatuar aqui, assim, alguma coisa desse gênero. E eu fui conversando com ele sobre a ideia e ele pediu pra falar algumas palavras aleatórias. Eu falei, olha, fluidez, nuances, eu queria uma coisa que fosse, assim, muito de humana, sabe? Que fosse muito subjetiva, porque eu sabia o significado daquilo. Então, por mais que não parecesse óbvio, pra mim seria muito claro o significado daquilo. E aí ele falou, se a gente fizesse no seu corpo todo? Então ele simplesmente pegou um canetão e fez aquele desenho da onda. E baseado nisso, a gente só foi modificando algumas coisas. Então, eu pedi pra ele realmente seguir o formato da minha barriga e da minha bunda certinho, porque eram curvas que eu odiava, né? Hoje eu sei que, enfim, eu sou super privilegiada, mas quando eu era doente, eu não tinha a menor noção disso. Então, aquilo ainda tem um significado muito grande pra mim, sabe? A curva da minha barriga, a curva da minha bunda, a proporção que elas têm, tudo isso pra mim tem muito significado. Então, eu pedi pra ele realmente seguir certinho, sabe? Quando eu fico de lado, fica certinho, assim. E pra começar reto na coxa, porque basicamente do joelho até a coxa é como a gente acha que a vida funciona, né? A gente acha que as coisas são lineares, que a gente quer um objetivo, que a gente mira no objetivo e a gente vai reto, sabe? Com uma coisa tipo, vou chegar lá. E aí a gente descobre que as coisas começam a subir e depois elas podem descer e depois elas podem subir de novo. Então, basicamente, é essa ideia de que as coisas sobem e descem o tempo todo. E isso não é ser desequilibrado, muito pelo contrário, isso é o equilíbrio. Porque não existe estabilidade na vida, não existe. Tipo, sempre vai ter BO, sempre vai ter alguma coisa pra gente resolver. E pra gente se manter equilibrado é realmente conseguir recuperar, sabe? Conseguir passar por aquilo, porque sempre vai ter dificuldade, sempre. Então, basicamente, o significado dessa tatuagem como um todo é a minha compreensão. Foi basicamente porque eu entendi que o equilíbrio é fluido, é instável, ele é uma hora mais pra lá, outra hora mais pra cá. E dependendo da posição que eu fico, tipo,
literalmente, se eu tô sentada, minha tatuagem tá numa posição diferente. Se eu tô de bruço, fica numa posição diferente. Então, tudo que eu faço mexe na linha da minha vida, sabe? Porque é basicamente isso, né? Às vezes a gente toma uma decisão que muda uma coisa na nossa vida, a gente toma uma decisão que muda outra coisa na nossa vida. Então, qualquer decisão que eu tomo, qualquer atitude que eu tomo, muda um pouco isso, muda esse caminho, muda essa história. Eu acho isso muito bonito. Dependendo do lado que eu tô, uma hora essa linha tá subindo, né, aqui no meu ombro, outra hora ela tá descendo, depende do movimento que eu tô fazendo. Então foi uma homenagem, assim, de entender que eu tava melhorando da depressão e que eu já tinha passado por uma bad, que talvez eu viva uma outra tão forte quanto, sabe? Não tem como eu me blindar sobre absolutamente todas as coisas, todas as doenças. O máximo que eu posso fazer é me cuidar e me preparar ao máximo pra que aquilo não volte, só que nem tudo tá sob meu controle, sabe? É meio que isso, assim, é sobre aceitar a vida como ela é, cara. Que hora desce, hora sobe. E que eu posso me esforçar muito pra estar grata em todos os momentos, porque eu sei que a bad vai passar assim como as alegrias vão passar e tá tudo bem, sabe? E sobre o processo de tatuar, né? Basicamente a gente simplesmente fez um riscão assim com canetão. Eu fiquei peladona e ele foi tatuando, né? A gente começou, acho que da metade, depois voltou, não lembro. Eu sei que, assim, tatuar perto do joelho dói demais, dói demais. E na costela também foi horrível. Sério, doeu muito. São os 2 lugares que mais doeram. E demorou mais ou menos 1 hora a sessão pra gente terminar e concluir a tatu. A cicatrização foi muito complicada, porque não era uma coisa pontual, né? Se eu vestia uma calça, doía. Uma calcinha, doía. Uma camiseta, doía. Um sutiã, doía. Se eu virava minimamente dormindo, doía, sabe? Só de esticar a pele perto, doía. Então a cicatrização foi bem complicada, porque é uma tatuagem muito pequena, mas ainda assim é muito grande. Então foi bastante conturbado, assim, mas coisa de 1 semana já tá bem. Inclusive, assim que cicatrizou, eu fiz um ensaio com uma amiga minha, né, pra celebrar essa fase de estar entendendo tudo isso, sabe? Eu acho que essa tatuagem pra mim é tão simbólica quanto a sobre o contexto, que se você nunca viu, tá aqui o vídeo. São 2 tatuagens, assim, que são super esquisitas o significado, eu demoro sempre 20 minutos pra explicar. Mas que, meu, pra mim fazem todo sentido do mundo, são muito simbólicas, sabe? Entender que eu não tenho que estar bem o tempo todo. E que autoconhecimento não é sobre ficar mais feliz necessariamente, sabe? É sobre se conhecer. É sobre entender suas vulnerabilidades, suas potências, onde você pode melhorar, quais são suas fraquezas. E tudo bem ter fraqueza, sabe? Acho que é muito sobre isso, assim. E entender que a vida é absolutamente imprevisível e que eu tô aberta, sabe? Porque o sofrimento também faz parte da vida, ele também tem que ser experienciado, sabe? A gente também tem que viver o sofrimento. E é sobre isso, é sobre esse jogo de cintura que é a vida, basicamente. Acho que, em resumo, é isso. É com certeza a tatuagem que eu mais me orgulho de ter feito, porque imagina, você simplesmente na hora decide fazer uma tatuagem que vai do seu ombro até seu joelho. Eu não tinha ideia de que ela seria desse tamanho, nem nesse formato, nem com esse significado, mas foi uma coisa que a gente foi construindo junto com o tatuador, sabe? E acho que esse que é o mais legal da tatuagem, sabe? Quando você traz um significado, uma coisa que é muito simbólica pra você, e seja assim por um significado tão óbvio, ou só, enfim, seja só pela arte, sabe? Seja só o significado, tipo, cara, eu quero isso em mim porque ponto, sabe? Isso já é um significado. E tatuagem é isso, cara, quando você e outra pessoa criam juntos uma coisa que vai ficar em você pra sempre. Então é uma coisa muito bonita. E é muito individual, sabe? Pra mim, essa linha tem um significado muito, muito foda, sabe? Essa linha me resume como pessoa em todos os aspectos que eu consigo imaginar, sabe? Eu sempre penso que essa linha, mano, tem a ver com absolutamente tudo que aconteceu na minha vida. E eu fiquei muito surpresa com o feedback. E, assim, super entendo que as pessoas não estão acostumadas a ver uma linha como tatuagem. Mas de ter esse olhar de que era feio, sabe? Sendo que em arte não tem feio ou bonito, sabe? A arte, ela simplesmente é. A arte é e ponto. Não cabe a você dar essa interpretação, principalmente de uma coisa que tem tanto significado pro individual pra outra pessoa, entendeu? Desconstruir a ideia de que a tatuagem tem que ser o desenho de uma coruja ou de uma borboleta. E não, a arte pode ser absolutamente qualquer coisa que tenha um significado pra você. Seja um copo americano, uma planta, uma linha, uma nuvem, um mero círculo. Pra mim esse vídeo significa muito, porque, enfim, essa tatuagem, nossa, é muito simbólica pra mim, sabe? Então é um vídeo mais calminho, assim, ele é um vídeo mais introspectivo, porque eu tava numa fase mais introspectiva da minha vida, e lembrar disso me deixa assim, mas é uma coisa que eu vivo com muito orgulho, sabe? É uma barra que eu passei e eu fico, nossa, é isso, viver a senoide da parte de baixo, sabe? Viver o vale também tem o seu valor, entendeu? Todos os aprendizados que eu tive com a depressão, a empatia que eu tenho com pessoas que têm qualquer tipo de doença mental agora e não só transtornos alimentares, me mudou em vários aspectos, sabe? Cuidado que eu tomo com isso quando eu vejo alguém que tá mal, sabe? Foi uma ficha que
que não caiu, mas assim, despencou rumo ao centro da Terra. E eu sou muito grata por ter tido esse aprendizado. Não por ter vivido a depressão, é claro, mas por ter tido esse aprendizado. É isso. Esse é um vídeo muito nada a ver, que são os que eu mais gosto de fazer. Até o próximo vídeo. Beijo e paz.